Graça e paz abençoados, melhor dia para todos. Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará, pregador da graça de Deus. E hoje, mais uma vez, iremos ministrar mais um pouquinho da palavra de Deus com o tema Novo Céu e a Nova Terra. Novo Céu e a Nova Terra. Hoje é exatamente 17 de março de 2021. 17 de março de 2021. E nós queremos ministrar mais uma palavra para você hoje que está conectado conosco, tanto pelo Facebook Evangelho da Graça em Fortaleza, como também você que está conectado conosco pela nossa rádio Vida Livre e também os nossos amigos e irmãos do canal do YouTube Evangelho da Graça em Fortaleza. Obrigado aí por você fazer parte desse ministério, falo da graça, certo? Falo esse ministério da graça e não um novo ministério. Nós não temos um novo ministério, nós temos o ministério e o ministério é graça. Então, eu quero já desejar para vocês uma melhor dia, uma melhor noite, uma melhor tarde a todos vocês. Obrigado pelas inscrições que vocês estão aí se inscrevendo no canal Evangelho da Graça. Continue se inscrevendo, tá bom? No canal Evangelho da Graça. Continue aí nos seguindo nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como também no Facebook e também no nosso canal Evangelho da Graça. E para quem ainda não conhece a Rádio Vida Livre, o link está aí logo na descrição do vídeo e você pode também acessar a nossa Rádio Vida Livre, tá bom? Então vamos nós com mais uma mensagem da Palavra de Deus, aqui com o tema Novo Céu e a Nova Terra. Novo Céu e a Nova Terra. Como eu estou nessa semana ministrando sobre o livro do Apocalipse, eu quero entrar mais um pouquinho no livro do Apocalipse com vocês. A única coisa que eu peço a vocês agora é que vocês compartilhem esta mensagem com outras pessoas, se puderem, tá bom? Compartilha aí no Facebook, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook. Compartilha, para que outras pessoas também possam ter a sua mente ativada, seus olhos iluminados e possam entender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Então vamos nós. Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 1 e o versículo de número... Melhor dizendo, somente o versículo 1. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 1. Lembrando que o tema da nossa mensagem de hoje é Novo Céu e a Nova Terra. Muita chuva em Fortaleza agora. Eu acho que dá para vocês escutarem aí o barulho aí pelo o vídeo, né? Ou quem está me ouvindo aí, eu acho que dá para escutar. Tem muita chovendo agora em Fortaleza. Apocalipse capítulo de número 21, versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Quem foi que viu? João. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existem. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existem. Como assim que já aconteceu, como que já se foram, e como que ainda hoje o sistema religioso, a igreja evangélica, estão pregando que ainda vai acontecer, que ainda vai haver, que ainda vai ser esse novo céu e essa nova terra? É porque eles não entendem. Lê, mas não entendem. Não tem a revelação da graça, não tem uma mente ativada, não tem os olhos iluminados. Por isso que ainda hoje vivem pregando um Apocalipse que ainda vai acontecer. O Apocalipse não é um livro escatológico, como eles falam, um livro futurístico, não. Mas o Apocalipse é um jornal velho. O Apocalipse é um livro que já aconteceu e não era para a igreja do século 21. Era para a igreja do século I. E isso já aconteceu. Esse novo céu e essa nova terra já aconteceu.
Mas eu não preciso somente falar isto para você, para convencer você que eu estou certo. Eu preciso dar um pouquinho de explicação para você, e se você tiver paciência, vamos comigo andar um pouquinho dentro da Bíblia. Quando eu falo andar, não é um sentido literal, porque quando a gente fala andar, muitas das vezes as pessoas entendem que eu vou caminhar mesmo, no sentido literal. Então, meu querido, a Bíblia, a maioria dela foi escrita no sentido alegórico ou no sentido figurado. E quando João está falando aqui, ele está falando no sentido figurado, não está falando no sentido literal. Mas a maioria dos crentes, a maioria dos evangélicos, do sistema religioso, entende no sentido literal, certo? Por isso que eu estou falando para você tomar cuidado. O que significa o novo céu e a nova terra? O que significa o novo céu e a nova terra? Vamos lá. O novo céu e a nova terra que João estava falando, ele falava da nova aliança que viria. E foi o que aconteceu lá na cruz. Na morte de Jesus, ele fez o novo céu e a nova terra. Será que lá na cruz ele fez o novo céu e a nova terra? Vamos ver. Será que Cristo lá na cruz ele fez um novo céu e uma nova terra? Fez um novo céu e uma nova terra. O fim da lei, que foi Cristo, o fim da lei, que foi Cristo, como diz em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 4, nos revela que o novo céu e a nova terra começou lá na cruz. A renovação começou na cruz. A criação, ou melhor dizendo, a formação aconteceu na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todos aqueles que nele crê. Não é para todos, é só para os que crerem. Então, se todos crerem que Jesus é o fim da lei, então realmente lá é o fim da lei. E o interessante, amado, que quando nós falamos sobre o novo céu e a nova terra, tem uns amigos que de vez em quando ligam para mim, eu digo amigo, né? Mas na realidade são os verdadeiros inimigos, que me criticam, que me apontam, que me batem, que me ameaçam, que falam um bocado de besteira. E eles dizem que ainda vai acontecer o novo céu e a nova terra. Os TJ. Acho que vocês sabem quem é, os TJ, né? Os TJs, eles falam que ainda vai acontecer o novo céu e a nova terra. O sistema religioso também prega dizendo que ainda vai acontecer, ainda vai vir esse novo céu e a nova terra. E eles estão esperando ainda que aconteça, ou que ainda seja criado esse novo céu e a nova terra. E os TJ dizem que Deus vai acabar com essa terra, vai criar um novo céu, uma nova terra para habitar somente as pessoas boas, e vão habitar juntamente com os animais. Os evangélicos também crerem, o sistema religioso também crê, que essa terra vai pegar fogo e que vai surgir uma nova terra e um novo céu. Imagina Deus, com a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, criar um céu, criar uma terra tão perfeita, e depois ele destruir para criar um novo. Para quê? Eu também acreditava assim até quando não entendia. Lia, mas não entendia. Lia a Bíblia 4 vezes, mas não entendia. Hoje é fácil demais entender, com os olhos iluminados e a mente ativada. Quando eu digo que Deus vai fazer um novo céu e a nova terra, eu estou dizendo que ele é mentiroso. Eu estou dizendo que ele não fez nada, ou melhor dizendo, que ele errou quando fez o céu e a terra. Enquanto isso, o próprio livro de Eclesiastes, vamos voltar um pouquinho para a lei. Vamos voltar um pouquinho para a lei. Quando isso, o livro de Eclesiastes diz que os céus e a terra, ou melhor dizendo, a terra permanecerá para sempre. Ou vai haver uma nova terra? Não, permanecerá para sempre. Eclesiastes capítulo de número 1, versículo de número 4. Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 4 diz assim: uma geração vai-se e outra geração vem. Uma geração vai, uma outra geração vem, mas a terra permanecerá para sempre. Ou a terra vai ser reformada, vai ser destruída e criada uma nova terra.
Eclesiastes diz que é uma geração vai, uma geração vem, mas a terra permanece para sempre. Como que você me diz que esta terra vai ser destruída? Ah, é porque João no livro de Apocalipse diz que viu um novo céu e uma nova terra. Viu? Mas não era literal, era figurado. Não era literal, era uma linguagem de figura. Na linguagem literal, essa terra não será destruída, não será tirada, não será mudada, não haverá uma modificação. Deus criou essa terra para viver para sempre. O que acaba são as gerações, o que acaba são os nós. Chagas Bezerra talvez dure 60, 70, 80, não sei quantos anos vou durar. Mas o homem foi destinado a viver até 70 anos. Está escrito. Até 70 anos. Se ele passar desses 70 ou dos 60, são cansaços e fadigas. Assim a Bíblia diz. Então, meus queridos, não vai existir uma nova criação de uma nova terra, de um novo céu. Já aconteceu. Já existem. Quer dizer que os TJ estão errados quando ele diz que vai haver um novo céu e uma nova terra, Deus vai reformar. Estão errados. Eclesiastes 1,4 diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Deus criou a terra para ser habitada e não para ser destruída. Deus criou a terra para ser habitada e não destruída. E como que Deus vai destruir essa terra com fogo, como o sistema religioso diz? Como que Deus vai destruir essa terra para criar uma nova terra? Não existe, queridos. Deus criou para sempre a terra. O que vai acabando são as gerações. Uma geração vem. Quantas gerações já se deu lá de Jesus até os dias de hoje? Muitas, não foi? Quantas gerações se deu de Adão até chegar em nós? Muitas. E a terra acabou? Não, continua, permanece para sempre, porque foi uma criação perfeita de Deus. E o incrível que, falando sobre terra, os cientistas dizem que a terra ela é redonda. Ela é redonda. Em meio a essa terra ser redonda, existe um eixo, certo? Em meio a essa terra ser redonda, existe um eixo. Vamos dizer que esse álcool em gel aqui fosse redondo. Estou com álcool em gel, viu? Para matar o coronavírus. Digamos que isso aqui fosse o eixo, a terra redonda. Então a terra fica girando. A terra gira ou é o sol que gira? A terra. Ela fica girando. Nessa giração da terra, aí vem o sol e a lua para governar o dia e a noite. E o incrível, que o eixo não se estraga. O eixo da terra não se estraga. Quantos anos foi criada a terra? Nem sei. Mas nunca foi lubrificado, nunca foi trocado o eixo, e não se quebra, não se estraga, porque é uma criação perfeita de Deus. Você que é ser humano, o cara que criou o carro não é para sempre. Os rolamentos se estragam, o eixo se estraga, precisa estar colocando óleo, precisa engraxar para poder permanecer. Um ventilador que gira, ele precisa estar fazendo manutenção. Nós que somos seres humanos, nós precisamos de manutenção. Todos os materiais que foram construídos pelo homem precisa de manutenção, mas a criação de Deus é perfeita. A criação de Deus é perfeita. Você já imaginou quantos anos você passa fazendo o movimento de suas mãos e não precisa de vez em quando estar pegando uma junta como essa e colocando óleo ou graxa para ele poder fazer esse movimento? Criação de Deus perfeita. Então aquilo que Deus criou, querido, não há modificação. Deus não vai criar algo e depois destruir porque errou. Não, Deus não erra. Ele criou a terra para ser habitada pelos homens. Olha aqui o que é que diz Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, 18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. Assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. O Deus que formou a terra, que o fez e estabeleceu, não o criando para ser um caos, mas para ser
habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quem é esse Senhor? Eu sou o Senhor e não há outro. Toda a criação de Deus foi perfeita, querido. Todas. A criação de Deus foi perfeita. E o incrível que Deus criou a terra, e a geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre. Será que ela vai permanecer? Vai permanecer. E o novo céu e a nova terra que João viu no livro de Apocalipse? Nós vamos chegar lá, para você entender. A terra será habitada por toda geração. A terra será habitada por toda... A terra será habitada por toda geração. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. Efésios capítulo de número 3, versículo 20 e 21. Olha aqui o que é que diz 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21. A esse seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Na igreja em Cristo Jesus. Nós somos a igreja e Ele é o nosso pastor. Por todas as gerações. Por qual? Todas. Para tudo e a sempre. Amém. A essa seja a glória na igreja em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo sempre. Amém. Será que a terra, ela foi feita para habitar ou ela foi feita para ser destruída? Os TJ diz que ela vai ser reformada, renovada, vai ter um novo céu e uma nova terra. Os evangélicos ou o sistema religioso diz que vai acabar essa terra e vai ter uma nova terra, um novo céu para nós morarmos. Mentira! Eles não entendem, não é figurado, melhor dizendo, não é literal, é um sentido figurado. Já existe esse novo céu e essa nova terra. O novo pacto é o novo céu e a nova terra. O novo pacto é o novo céu e a nova terra. Que novo pacto é esse, Chagas? Me fala sobre esse novo pacto. Para você que não entende, eu vou falar. Para você que já entende, vai só aprender e alimentar mais ainda a sua fé e o seu espírito. E para quem está chegando agora, que diz que o Chagas Bezerra nem lê sabe, que não sabe explicar, que não tem hermenêutica, não tem exegese, e que não sabe nem tão pouco o que está falando, eu vou falar para você sobre o novo pacto. Vou falar para você sobre o novo céu e a nova terra, que é o novo pacto. Hebreus capítulo de número 9, versículo 8. Olha o que é que diz aqui, Hebreus 9, 8 em diante. Dando o Espírito Santo a entender, com isto que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, ou primeiro tabernáculo, talvez algumas traduções. 9. Que é uma parábola para o tempo presente. Tempo presente, Paulo estava vivendo ainda no século 1. Tempo presente. Conforme o qual se oferece tantos dons como sacrifício que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que prestam o culto. 10. Sendo somente no tocante à comida e bebida e várias abluções, umas ordenância da carne imposta até o templo de reforma. Até o templo de reforma. Quando é que aconteceu essa reforma? No ano 70. No ano 70 aconteceu a reforma. 11. Mas Cristo tendo vindo,
como sumo sacerdote dos bens, já realizado por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Que aquele templo que foi feito por Salomão, primeiro templo que foi feito por Salomão, foi destruído. Segundo templo que foi feito por Zorobabel, foi destruído. E o terceiro templo que foi, podemos dizer o terceiro templo, né, que foi reformado pelo rei Herodes, foi destruído. E quando que foi destruído esse templo feito por mão de homem? No ano 70 ou ano 69, mais ou menos, 69 ao ano 70, que foi destruído pelo general Tito. Quem não sabe, é só voltar e ver a mensagem que eu preguei ontem sobre o templo de Jerusalém. Versículo 12. E não pelo sangue dos bodes, preste bem atenção, o que acontecia no templo de Jerusalém. E não pelo sangue de bode e novilho, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por toda no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Eterna é que não tem fim, que não acaba, já aconteceu. 13. Porque se a aspersão do sangue de bode ou de touros e das cinzas turma novilhas santificar os contaminados, quanto à purificação da carne. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes a um Deus vivo. Não é nós. Eu não vivia na época de Paulo. Então ele estava dizendo purificará, porque ainda eles iam ser redimidos, ou purificado, ou purificará. A morte de Cristo já tinha acontecido? Tinha. Mas Paulo estava falando para aquele povo aonde? Lá em Roma. Paulo estava falando para os hebreus. E ele diz que ia ainda acontecer o novo céu e a nova terra, o pacto, o novo pacto. 15. E por isso é mediador de um novo pacto. Que novo pacto é esse? Vamos entender. Para que, intervindo a morte, para remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, a lei, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Os que eram chamados iam receber esta promessa. Hoje nós não vivemos de promessa, vivemos de realidade. 16. Pois onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador. 17. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador está vivo. Pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado senão sem sangue. Então, meus queridos, o que acontece? No primeiro pacto existia um derramamento de sangue. No segundo pacto também aconteceu derramamento de sangue, mas não foi mais derramamento de sangue de bode, de novilho, de carneiro, de nada. Foi o sangue eterno, ou o sangue do Cordeiro Pascual, que era Jesus Cristo de Nazaré. O seu sangue lá na cruz, ele serviu para fazer um novo pacto com quem? Com os judeus. O seu sangue serviu para fazer um pacto literal com os judeus. Mas nós, que hoje vivemos, o seu sangue serviu como aliança, e isso pela fé. Nós temos que crer. Pela fé, ele serviu para nós como um pacto. João 1,7. Olha o que está escrito aqui em João, capítulo 1, versículo 7. Este veio como testemunho
Quem foi que este veio? Jesus. Como testemunho, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Então, Jesus vindo, e aí nós passamos a crer na sua morte, redenção, purificação total desse templo, que não é mais o templo feito por mão de homem. Desse templo falo de nós, que não foi feito por mão de homem, foi feito pela mão do próprio Criador. Então o novo pacto, a nova aliança já está em nós, já está em nossa vida, já está conosco, já aconteceu o novo pacto. O novo pacto estabelecido para sempre. Ou vai ter que vir um novo pacto, ainda um outro pacto ainda para poder retirar o segundo pacto. Não. O segundo pacto foi estabelecido para sempre. Hebreus 10, 8. Olha o que é que diz aqui. Tendo dito acima, sacrifício e oferta e holocausto e obração pelo pecado não quiseste, nem nele te deleitaste, os quais se ofereceu segundo a lei. Quem foi que se ofereceu segundo a lei? Jesus de Nazaré. Para poder trazer um novo pacto. 9. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Qual era o primeiro? A lei. E o segundo? A graça. É nessa vontade dele que, tendo sido sacrificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre, de uma vez para sempre. Não vai acontecer de novo uma nova morte, um novo pacto. Já aconteceu. O problema é que o sistema não aceita, os TJ não aceita, as pessoas não aceitam. Enfiaram na sua cabeça que ainda vai acontecer um novo pacto, um novo céu e a nova terra, que ainda vão vir. E eu tenho que participar do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, da vinda de Jesus, participar do sofrimento como anticristo, participar do Amargedon, participar de tantas as coisas, e nós não vamos passar por isso e nem precisamos participar disto. Por quê? Porque já é realidade, o novo céu e a nova terra já existem. O símbolo maior da lei em Jerusalém era o templo. O símbolo maior da lei em Jerusalém era o templo. Precisava que o templo fosse destruído, para que o símbolo da lei pudesse também ser destruída, e as pessoas pudessem entender o novo pacto, o novo céu e a nova terra. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Mateus 24, 1 e 2. O símbolo maior da lei, o templo de Jerusalém. Olha aqui o que é que diz o versículo de número 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. 3, melhor dizendo 2. Mas ele lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui em Jerusalém pedra sobre pedra que não sejam derribadas. E aí eles ficaram encucados. Como? Como que vai ser derrubado esse templo? Nos fala mais um pouco sobre essa derrubada do templo de Jerusalém. E aí Jesus começou a contar para os seus discípulos. Capítulo 24, ele vai contando a história. O que deveria acontecer para que viesse a destruição do templo e também viessem também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. E quando Jesus começou a contar essa história, ele encontrou uma acusação para ser morto. Jesus encontrou uma acusação para ser morto. Por quê? Porque ele disse que ia destruir o templo e dentro de 3 dias edificava. Como que ele ia edificar um templo que foi construído dentro de cento e não sei quantos anos?
E como que Jesus ia fazer isso? Eles não entendiam o novo pacto. Eles não entendiam a nova aliança. Eles não entendiam. Ele estava falando dele mesmo. O que levou Jesus à cruz? O que levou Jesus à cruz? Foi exatamente a afirmação dele, que o templo de Jerusalém seria destruído. Por quê? O templo de Jerusalém era a maior símbolo de aliança, ou o símbolo da lei para o povo judeu. Então, quando ele falou que ia destruir o templo, e aí foi exatamente isso aí que levou ele à cruz. Mateus capítulo 26, versículo de número 59. Olha o que é que diz aqui. O que foi que levou Jesus à cruz. Ora, Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falar testemunha contra Jesus, para poder-os entregá-lo à morte. 60. E não achava, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, apareceram duas. 61. E disseram, este disse, posso destruir o santuário de Deus, que eles chamavam de santuário de Deus, o templo de Jerusalém, e reedificá-lo em 3 dias. Ele estava falando de quem? Não estava falando do templo de Jerusalém, estava falando dele mesmo. 62. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe, nada responde? Quem é que está dispõe contra ti? Quem é este que dispõe contra ti? 63. Jesus, porém, guardava silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64, a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é como disseste, contudo vos digo que contudo disseste que verás em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhos? Eis que agora acabei de ouvir a sua blasfêmia. Ele achou que Jesus estava blasfemando, porque ele falou, olha, tu mesmo vai ver o Filho do Homem sentado à direita do Pai. E eles não entendiam o mistério. E as pessoas dizem, olha, Chagas, concluindo, 66. Quem vos parecem? Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. E o que foi que condenou Jesus, ou o que foi que levou Jesus à morte? Foi exatamente ele falando que ia destruir o maior símbolo de Israel ou de Jerusalém, que era o templo de Jerusalém. E aí as pessoas dizem assim, Chagas, Jesus ainda vai voltar para buscar a sua igreja. Eu disse, não, você foi enganado, ele já veio. Não, mas a Bíblia diz que ele vai voltar, porque disse que vai ter que se cumprir, mas eles não entendem que já se cumpriu tudo. Se Jesus fosse voltar ainda, esses sacerdotes ainda estariam vivos, ou não, porque o próprio Jesus disse que ele mesmo viria a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. E ele diz, não, Jesus ainda vai voltar porque a sua igreja está aqui na terra. Jesus nunca prometeu de vir buscar a igreja. Prometeu, me mostra na Bíblia. Não, Jesus prometeu que viria buscar o seu povo, e não a igreja. Não, mas ele disse que voltaria para buscar a igreja. Nunca ele falou isso. Pode procurar
De Gênesis a Apocalipse você não vai encontrar isso. Não vai. Porque ele não prometeu de vir buscar a igreja, ele prometeu de vir buscar o povo. Ou melhor dizendo, ele vir para o povo. E quem era o povo? Da sua geração, na sua época. Não era para nós. O arrebatamento aconteceu? Aconteceu. No ano 70 aconteceu o arrebatamento da igreja. Hoje não acontece mais o arrebatamento coletivo. Hoje acontece o arrebatamento literal, único. Se eu morresse hoje, batesse a bota, batesse as bielas, eu seria arrebatado. Eu quem? Chagas Bezerra? Como muitos pensam que vão ser arrebatados de corpo e alma para o céu. Mentira, comedor de feijão. Mentira, que não vai corpo e alma para o céu. Vai! O nosso corpo corruptível vai ser transformado em um corpo incorruptível. O corpo incorruptível chama-se espírito. Não é esse corpo material. Será que vai ser mesmo arrebatado esse corpo para o céu? Aí eles fazem aquele filme, né, o arrebatamento. E aí, aquele filme, o arrebatamento, 1, 2, 3, 4, 5 para ganhar dinheiro. E eles fazem uma pessoa sumindo e a roupa ficando. E aí as pessoas têm na sua cabeça que vai acontecer daquele jeito. Vai não, filho. O arrebatamento é do espírito. O corpo papocou, morreu. Volta para o pó, da onde o veio. E o espírito volta para Deus, da onde o veio. Por que Jesus foi morto? Vamos ver. Por que ele foi morto? Já expliquei para você que ele foi condenado, por causa que ele foi condenado à morte, porque ele disse que derrubaria o templo de Jerusalém e edificaria em 3 dias. E agora vamos entender por que ele foi morto. Mateus 27, 37, 38, 39, 40. Vamos lá. Vamos entender por que ele foi morto. Mateus 27, 37. Diz assim: puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o rei dos judeus. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. 39. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Olha o que eles falavam. 40. E dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo. E se és filho de Deus, desce da cruz. Será que ele ia descer da cruz porque alguém estava falando? O que estava sendo condenado, o que estava sendo rasgado, destruído, aniquilado lá na cruz, era apenas o corpo físico. Era apenas sendo mutilado o corpo físico. Para quê? Para que o corpo espiritual ressuscitasse. O corpo físico de Jesus estava sendo mutilado lá na cruz, para que o corpo físico ressuscitasse. Lá na cruz, ele estava garantindo a salvação eterna dos judeus, a salvação eterna dos samaritanos, a salvação eterna do gentio daquela época. Porque nós não participamos desse evento da cruz. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Depois você lê lá. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Nós fomos escolhidos. Não participamos do evento da cruz. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, ou quando o templo de Jerusalém foi derrubado, o símbolo maior dos judeus, que era o templo de Jerusalém, acabou-se também, sabe o quê? A mamada. Os sacerdotes foram também destruídos, foram mortos. Se hoje existe algum chamado de sacerdote, ou se hoje existe alguém fazendo o papel de sacerdote, é título. Não existe mais sacerdote, porque não existe mais templo. Hoje existe o sacerdote espiritual, o sacerdote real, que somos nós. Hoje somos nós, o sacerdote real. Por quê? Porque nós habitamos
em um templo não mais feito por mão de homem. O Espírito Santo habita em um templo não mais feito por mão de homem. É um templo feito por ele. Que somos nós, que somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Não é mais o templo de Jerusalém. 1 de Coríntios, capítulo de número 6, 19. Ou não sabeis vós que somos o templo e a morada do Espírito Santo, que não é de vós mesmos? Construíram alguns templos fazendo como fosse o templo de Jerusalém, mas não funciona. Templo de Salomão. Para que foi feito aquele templo? Para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas. Templo de Salomão. O fim do sacerdócio, dos sacerdotes, ou o fim dos sacrifícios. Ou ainda existe sacrifício? Existem. Mas são sacrifícios mortos, que não tem mais efeito nenhum. Hebreus capítulo 10, versículo 11, diz assim: ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Será que hoje acontece isso ainda? Acontece. Que nunca podem tirar pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, assentou-se para sempre à direita de Deus. Quem foi ele? Jesus Cristo de Nazaré? Era Jesus Cristo de Nazaré quando habitava na terra, mas foi Jesus Cristo ressuscitado. 13. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam posto por escabelo de seus pés. 14. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado, tem ou ainda vai aperfeiçoar? Já aperfeiçoou. E por que você precisa ainda fazer sacrifício, fazer a oferta? Para mim ser salvo, preciso que eu peço a Deus, que eu esteja no monte, que eu coma pão com suco, que eu pague dízimo, que eu seja batizado nas águas, descer as águas. Precisa? Não. O próprio Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz, 14, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Não preciso mais de fazer nenhum sacrifício como os sacerdotes faziam. Não preciso mais fazer nenhum sacrifício como os pastores balabachúrias fazem. Não precisa mais de subir monte, não precisa mais de beber óleo, não precisa de comer mais pão com suco, não precisa mais pagar dízimo, não precisa mais cortar a cabeça do prepúcio para fazer, para ser circuncidado, não precisa mais de descer águas como João Batista fazia para arrependimento de pecado, não precisa nada disso, porque Cristo já fez tudo isso em uma só oferta, ofertando o seu próprio sangue. O novo pacto, a nova aliança, o novo céu e a nova terra já é realidade. Paulo também, Paulo que é o apóstolo da graça, Paulo que trouxe essa revelação profunda, uma salvação aqui na nossa metanoia, ele também foi ao templo de Jerusalém. Será? Foi. E ele também ainda fez esse sacrifício. Antes da revelação da graça, ele também fez. Ele se fez de judeu. Ele disse que se fez de judeu para ganhar os judeus, se fez de gentil para ganhar os gentios, se fez de fraco para ganhar os fracos. E enfim, Paulo, ele também participou das mesmas coisas que os judeus também participavam. E foi até o templo de Jerusalém ainda para fazer sacrifício. Atos capítulo 21. E aí quando a gente pregamos e dizemos, nós não seguimos a doutrina humana, nós seguimos os ensinamentos de Paulo, o apostolado que Paulo deixou. Aí ele diz assim, se Paulo também foi ao templo de Jerusalém e também fez as coisas que os judeus fez, e por que vocês dizem que não faz as coisas dos judeus e ainda estão ainda pregando as cartas de Paulo? Paulo fez isso, queridos, porque ele não tinha a revelação da graça. E ele achava também
que se ele se misturasse lá com os judeus, poderia ganhar os judeus para a graça. Ele não entendia que essa escolha não é do homem, essa escolha é de Deus. Quantos cultos evangélicos eu já fui? Para quê? Achando que eu poderia ganhar aquelas pessoas para Jesus, para a graça. Meu irmão, você ouvia aquelas mesmas ladainhas lá no culto evangélico. O que Deus, é uma ladainha que existe lá no ministério. Ele diz assim, na hora, no final tem aquela mantra, né? Aquela reza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não entende. Fala, mas não entende. A mesma ladainha, o diabo, os demônios, o pecado, blá blá blá, eis que eu te digo, meu servo, Deus manda te dizer, a mesma ladainha, e não há mudança. E eu, se fiz também como Paulo, fui lá para a igreja evangélica para ver se eu ganhava eles para Cristo, e aí eu passei a entender, não é por força, não é por violência, não é eu que faço isso, a escolha é de Deus, se Ele escolheu, meu filho, pronto, acabou-se. Não é eu que tenho que ir lá. Ah, não, mas eu tenho que ir evangelizar, porque está escrito que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Eu tenho que ir lá, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eles esquecem de continuar lendo o texto e dizer, se beber alguma coisa mortífera não fará mal algum, se pegar em serpente ela não te fará dano. Mas eles esquecem dessa parte. Eu duvido que um pastor evangélico, ele pegue um copo de veneno e tome para mostrar para os irmãos que ele tem fé. Duvido. Se ele está com medo até do vírus, coronavírus, né? Se ele até está com medo, fechou o seu templo, fechou sua igreja, por causa do vírus. Não, a gente fechou por causa do decreto. Não. Eles não fazem isso porque eles têm medo. Duvido. Mas eles dizem que a gente temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas duvido que ele pregue numa cobra, se não pega nem no coronavírus. Tem medo do coronavírus. Atos capítulo de número 21, versículo 20, diz assim: ouvindo ele isto, glorificaram a Deus e dizendo-lhe, bem ver, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. Todos são zelosos da lei. 21. Tenho sido informado a teu respeito, que ensina a todos os judeus que estão entre os gentios, e se apartaram de Moisés, a lei, dizendo que não circuncidem os seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Vinte e dois. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão que és chegado. Certamente saberão que és chegado. 23. Faz, pois, o que tivemos dizer. Temos quantos homens que fizeram voto. Fazer voto era coisa de judeus. E hoje, o sistema faz voto? Direto. Meu irmão, para você ser abençoado, ganhar a sua casa nova, tem que fazer o seu voto. Vem aqui na igreja, o coice da jumenta, para você ser abençoado, pega esse envelope, coloca teu voto dentro desse envelope para você ser abençoado. Meu irmão, um abraço aí para o meu amado pastor Tonto Severo, que está fazendo aí também os seus votos, cobrando aí as suas indulgências para os seus fiéis, a igreja evangélica da Oderse, fazendo aí os seus votos e sacrifícios. Até hoje, eles fazem isso. Para ser abençoado, tem que barganhar com Deus, tem que dar o seu tudo. Coloca aqui nesse envelope, faz conta que isso aqui é um envelope, viu? Coloque aqui no seu envelope
Dê o seu tudo para você ser abençoado. Ou senão você sobe no monte, passa lá 40 dias com 40 noites, somente pão e água para você ser abençoado. Mentira! Não existe mais isso. Lá existia. Paulo fez um voto, irmãos. 24. Paulo fez um voto. Toma esse contigo e sacrifica-te com eles e faz por eles as despesas para que raspem a cabeça e saberão todos que é falso aquilo de que tem sido informado a teu respeito, mas que também tu mesmo anda corretamente guardando a lei. Você acha que Paulo raspou a cabeça? Raspou, filho. Raspou para mostrar para os judeus que ele também estava guardando a lei. Olha aqui o 25. Todavia, quando os gentios que têm crido já escrevemos, dando o parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. 26. Então Paulo, no dia seguinte, tomando consigo aqueles homens, purificou-se com ele e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seriam feitos a favor de cada um deles a respectiva oferta. Paulo também entrou lá no templo ainda de Jerusalém para poder, achando ele que poderia fazer alguma coisa. Mas Paulo entendeu a graça de Deus, os olhos foram iluminados. E o que eu quero dizer para você hoje, meu querido, quantos sacrifícios em vão você fez? Os seus olhos foram iluminados. Eu passei 15 anos no sistema. Eu era fiel no dízimo, porque eu tinha medo do devorador entrar na minha finança. Nunca tive nada, irmão. Nunca passei de uma bicicleta quando eu vivi no sistema. Não tinha casa própria, não tinha profissão, não tinha nada, mas eu tinha medo de ser amaldiçoado. E aí quando eu entendi a graça, passei não mais dar oferta, não passei mais dar dízimo, não subi mais monte, não orei com oração de lamento, não fiz mais nada. Sabe o que aconteceu? A minha vida financeira se estabeleceu. Construí a minha primeira casa, construí a minha segunda, comprei um sítio, comprei meu transporte, a minha moto, comprei meu carro, montei minha empresa e hoje eu sou abençoado com toda sorte de bênção, como diz Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. E quantas pessoas estão aí fazendo seus votos, fazendo seu sacrifício, e estão levando seu tudo para a igreja e só anda de bicicleta ou anda de ônibus. Não tem um transporte, não tem uma moto, não tem um carro. Mas duvido que aquele que recebe o seu sacrifício, se ele anda de ônibus ou de bicicleta, só anda de carrão, filho. Quem é que bota a gasolina para ele de 6 conto? Você. Até a sua mente não ser aberta, seus olhos serem iluminados, vai continuar fazendo isso. Quem é que anda de jatinho? São eles que recebem o sacrifício. Sacrifício em vão, sacrifício de tolo. Vocês que dão, ainda que fazem sacrifício, são os tolos que estão levando o sacrifício para eles. E ainda estão levando seu dízimo, sua oferta, para engordar eles, para poder encher o bolso desses cão gulosos. E ainda ficam dizendo que lá é a casa de Deus, que lá é o lugar onde Deus habita. Mentira! Casa de Deus é você. Aonde Deus habita é você. Deus habita em mim. Deus habita em você. Deus habita em nós. Chaga, tu está falando besteira, tu está falando mentira. O novo céu não aconteceu, ainda vai acontecer. Ainda todas as lutas e sacrifício e angústia ainda virão. Então vamos lá.
próprio Jesus falou, Jesus de Nazaré, falou que não passaria esta geração. Que é esta geração? Vamos lá, Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Estão esperando Jesus ainda vir em carne. Igreja evangélica, se prepara com o teu azeite, porque a noiva vai vir, e se não tiver azeite, tu ficará, porque o Filho do Homem virá sobre nuvem buscar a sua igreja. Tem azeite na reserva? Não tem, então vem aqui na igreja, dá ou desce, e eu te venderei aqui o azeite da viúva, eu te venderei o azeite abençoado, eu vou te vender. Aqui nós temos azeite que subimos no monte da Sabiaguaba e consagramos, que consagramos no Rio Jordão, lá no Monte de Israel, no Monte Sinai, não sei aonde. Vem que eu tenho azeite para te vender. Venho e compra um pingo de azeite por 100 reais. É a tua oferta que você vai dar para você poder encontrar Jesus ou ver Jesus quando vier sobre nuvens. E tome barganha, e tome engano, e tome sacrifício, e tome enganar os bestas. E os bestas estão sendo enganados, porque não tem os olhos iluminados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Eu também esperava Jesus voltar e ver ele nas nuvens. Se eu fosse esperar Jesus voltar e ver ele sobre nuvem, todo o povo que aconteceu esta promessa também ressuscitaria, porque na verdade aconteceria uma encarnação. E isso já aconteceu no ano 70. 31. E ele enviará o seu anjo com grande clangor de trombeta, e os quais se ajuntarão os escolhidos os 4 ventres, de uma só extremidade dos céus. 32. Prendei-o, pois, da figueira e a sua parábola, quando já os seus ramos terão brotar as folhas, sabereis que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Agora a revelação, não é a revelação de lavassúria, é a revelação da graça de Deus para abrir os olhos do seu entendimento. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Esta geração é a geração do século 21 ou era a geração que Jesus vivia? A geração que Jesus vivia, século 1. Não passará esta geração até que essas coisas se cumpram. Passou todas aquelas coisas e se cumpriu. Jesus voltou. E Jesus voltou quando? No ano 70. O novo céu e a nova terra aconteceu. A Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? Apocalipse capítulo 21. Qual é o tema da nossa mensagem? O novo céu e a nova terra. Que esse novo céu e a nova terra é a Nova Jerusalém. A Jerusalém antiga foi destruída. A Jerusalém antiga foi queimada. Mas aí veio a Nova Jerusalém. E o que é a Nova Jerusalém? O novo pacto, ou a graça de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram. Isso João estava escrevendo no ano 68, 69, 68, 69, na ilha de Pátmos. Ele estava escrevendo e diz: eu vi um novo céu. João já tinha visto a revelação. Eu vi o novo céu e a nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. 22. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva,
ataviada para o seu noivo. Quem era o noivo? Jesus. Quem era a noiva? A igreja. Só que aconteceu um casamento. Nesse casamento já aconteceu. A igreja casou com Cristo. Quem é a igreja? Sou eu e é você. Somos a igreja. Nós era noiva, agora somos mulheres. O noivo é esposo. Jesus é o esposo. Nós somos a igreja. Nós somos a sua esposa. Não, irmão. Espera aí, tem que ter azeite para poder encontrar com o noivo, para acontecer o casamento. Isso é passado. Já aconteceu. Hoje, nós não estamos mais na Jerusalém velha. Hoje nós estamos na Jerusalém nova. O novo céu e a nova terra já aconteceu. Já estamos na nova Jerusalém. Não, ainda estamos na antiga. Então fica na antiga. Eu já vivo na nova. Hebreus capítulo 12, versículo 20. Porque não podiam suportar o que se lhe mandavam. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Porque não podiam suportar o que se lhe mandavam. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Isso quando? Na Nova Jerusalém. 21. É tal terrível, e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todos aterrorizados e trêmulo. 22. Mas tende chegado ao monte Sião. Tende chegado ou ainda vai chegar? Tende chegado. Isso Paulo estava falando, não sei quantos anos atrás. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares dos anjos. Já chegou a Nova Jerusalém. 23. A Universal Assembleia é igreja do primogênito, escrito nos céus, e a Deus, o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós já fomos aperfeiçoados com Cristo. Já somos a nova geração, já somos a nova Jerusalém, já somos a igreja do Deus vivo. Não vivemos mais e nem estamos esperando mais a reforma ou mesmo a destruição da terra para acontecer a nova Jerusalém. Já estamos vivendo no novo céu e a nova terra. Paulo vai mais além ainda, falando aos Gálatas capítulo 4, os filhos livres e os filhos da escravidão. Quantos filhos estão ainda na escravidão? Porque não entenderam ainda a graça de Deus, a sua mente não foi ativada, os seus olhos não foram iluminados e ainda continua ainda como filhos escravos. Olha aqui o que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dizei-me o que quereis, está debaixo da lei? Não ouvi vós a lei. Versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. 24. O que se entende por alegoria, linguagem alegórica, pois essas mulheres são melhor dizendo, o que se entende por alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos, um do Monte Sinai, que dá à luz filho para a escravidão, que é Agar. Lembra da história? 25. Ora, esta Agar é o Monte Sinai da Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois a escrava com seus filhos. 26. Mas
A Jerusalém que é de cima é livre. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Paulo estava falando. Quem era? Jerusalém celestial. 27. Pois está escrito: alegra-te, estéril, quando não dá a luz. Esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque mais são os filhos da desolada do que a da que tem marido. 28. Ora, vós, irmãos, sois filho da promessa, como Isaque. Nós éramos filho da promessa? Não, isso aqui era Paulo dizendo, nós não somos filhos da promessa, somos filhos da realidade. 29. Mas, como aquele tempo em que nasceu segundo a carne, perseguiu aos que nascem segundo o Espírito, assim é também agora. 30. Que diz, porém, as Escrituras? Lançai-o a escrava, lança fora a escrava e seus filhos, porque de modo algum os filhos da escrava, o filho da escrava herdará com os filhos da livre. Pelo que, irmãos, não somos filho da escrava, mas filho da livre. Assim como Paulo falou, eu quero também declarar na sua vida, hoje, você, meu irmão, não é filho da escrava, você não é filho da lei, você é filho da graça. O novo pacto já aconteceu na sua vida, só precisa que você deixe que Cristo ative a sua mente, que os seus olhos sejam iluminados e você passe a entender sobre isso. O novo céu e a nova terra já aconteceram, já é realidade em nossas vidas. O novo céu e a nova terra já aconteceram. A nova Jerusalém, que João viu descendo do céu, ela está conosco, ela habita em nós. É um novo pacto, a aliança que Cristo Jesus fez lá na cruz, a graça de Deus. Ela habita em mim, habita em você. Então, meus queridos, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, certo? Estou finalizando aqui dizendo para vocês que esse novo pacto, ou essa nova realidade, já aconteceu em nossas vidas. Não esperamos mais que venha um novo céu, uma nova terra, que aconteça uma reforma, ou que essa terra seja mudada. Nunca que vai acontecer. Já aconteceu. Não espero pelo arrebatamento da igreja, porque esse arrebatamento já aconteceu. Não espero por Jesus voltar, porque ele já voltou. Não espero pelo juízo final, porque isto já aconteceu no ano 70. Não vai ter mais luta, não vai ter mais dor. A Magedon, a besta, o falso profeta, o anticristo não virá, porque isso tudo foi passado. Ano 70 se cumpriu tudo o que foi profetizado pelo o amado Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio sobre as nuvens para os judeus, e para nós ele habita dentro de nós. Ele habita em mim e habita dentro de você. E quem entendeu esta mensagem, diga comigo: Abba, Pai. Assim é, porque assim diz a palavra do Senhor. Graça e paz, abençoados. Melhor dia, melhor tarde, melhor noite para todos vocês. É isto que eu desejo para todos vocês. Novo céu e a nova terra já é realidade. Graça e paz.